Boa noite. Vocês dormiram, né? Tá, eu vou tentar mais uma vez, vamos ver se a gente consegue acordar. Boa noite. Bem melhor assim. Bom, eu me chamo Ivan. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, nessa começo de noite de sábado. É um ótimo lugar para se estar. Nós estamos felizes de estar aqui, feliz que você está aqui. Só para eu saber, tem alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Levanta o braço aí. Aqui, mais alguém? Temos? Ali? Show! Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Bom, hoje eu quero falar para vocês a respeito de um assunto daqueles que não cabe numa noite só. Não dá para falar tudo que tem para falar sobre salvação numa única mensagem. Teria que ser uma série. Então eu escolhi algumas coisas que eu acho que são importantes que nós possamos pensar a respeito desse tema, para entender ele melhor e para que algumas verdades fiquem guardadas no coração de vocês. Mas nós gostamos de conversar a respeito disso, afinal de contas nós existimos para isso, para anunciar as boas novas, que nada mais é do que dizer que há sim saída, há esperança, há salvação. Esse é o assunto que nós mais gostamos de falar. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode nos procurar depois do culto. Você que nos assiste pela internet pode nos mandar um direct, uma mensagem, um sinal de fumaça. Não importa, nós vamos fazer contato contigo e vamos ter um imenso prazer em falar mais a respeito disso. E antes de começar a falar sobre o tema, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente possa pensar junto. Talvez você já tenha pensado a respeito disso, mas talvez você nunca tenha parado realmente para pensar. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: você acredita em Deus? Não precisa responder para mim, pensa aí no teu coração. Você acredita em Deus? E mais que isso, será que acreditar em Deus é suficiente quando nós falamos de salvação? Na verdade, não. Só acreditar em Deus não é suficiente para que a gente consiga a salvação. Por quê? Porque acreditar em Deus nada mais é do que você reconhecer aquilo que é evidente, aquilo que está aí em todos os lugares para que a gente veja. Não precisa de nada de especial, além do fato de você não querer negar deliberadamente uma coisa que está diante dos seus olhos para que você acredite em Deus. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 1, 18 a 20. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos. Por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Aqui é importante vocês saberem, existem pessoas que não acreditam em Deus, mas elas estão enganadas, elas estão cegas para essa verdade. Mas no mundo existem pessoas que deliberadamente e por maldade tentam dificultar que outras pessoas acreditem em Deus. E é isso que está falando aqui, de pessoas que pela sua maldade impedem que essa verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O que a Bíblia está falando é que é evidente que existe um Deus, porque não pode existir tudo o que existe, tanto como criação do mundo, quanto eu e você, com tamanha perfeição, sincronismo e beleza, se não houvesse alguém que tivesse criado. A teoria de que tudo saiu do caos e deu origem ao que nós somos e ao que nós temos, é uma teoria de quem não quer ver o que é evidente. Não funciona. É achar que você pode pegar todos os ingredientes de um bolo, botar dentro de uma caixa, chacoalhar e o bolo sai pronto. Não vai acontecer. O máximo você vai fazer uma lambança na cozinha dos seus pais. E sua mãe não vai ficar nada feliz com isso. Então não é assim que as coisas funcionam. A minha segunda pergunta para você é: você conhece Deus? E aí quando eu falo de conhecer, eu estou falando de conhecer mesmo, né? De se sentir íntimo, de ter relacionamento com Ele. Você conhece? Isso será que é suficiente para a salvação? Puxa vida, também não é. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: o diabo conhece Deus. E nem preciso falar para vocês que ele não é salvo, né?
esse ainda não é o ponto em que nós precisamos chegar. Então eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Você sabe o que Deus pensa a seu respeito? Ué, será que Deus pensa a seu respeito, a meu respeito? Com tanta gente no mundo que já existiu, existe, ainda vai existir, será que Deus pensa exclusivamente em você? Ou será que Ele pensa na humanidade como um todo? Vamos ver o que a Bíblia fala. Salmo 139 diz assim: Tu me viste quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos da areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. O que o salmista está falando aqui é o seguinte: se fosse possível parar e conseguir enxergar os pensamentos de Deus como uma coisa contável, ele começaria a contar os pensamentos de Deus sobre ele, sobre mim, sobre você. E ele passaria tanto tempo contando que seriam como os grãos de areia do mar. E ele pegaria no sono sem conseguir dar conta, e quando ele acordasse, eles ainda estariam lá numa quantidade, por mais que ele tivesse contado, impossíveis de ser vencidos por contar. Você não está nesse mundo sozinho, você não está nesse mundo de lado, você não está nesse mundo esquecido. Aquele que criou todas as coisas, o Deus que provém a salvação da qual nós vamos falar nessa noite, pensa a respeito de você individualmente. E Ele não pensa de vez em quando não tem mais nada o que fazer. Ele pensa de você tanto a teu respeito, que seria impossível para mim e para você, ainda que nós dedicássemos toda a nossa vida, contar o quanto Ele pensa. E aí em Jeremias está dizendo assim, o que Ele pensa? Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Ouça isso, abre teu coração para essa verdade. Diz o Senhor: são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam, pelo qual vocês desejam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite, sobre buscar Deus de todo o coração. Mas percebe que, talvez, quando você pensa em Deus, a tua imagem de Deus não seja exatamente a imagem do Deus verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente vê Deus como alguém pronto a apontar o dedo, que está só esperando você dar uma deslizada para falar assim: agora eu vou te castigar, agora eu vou te punir. Sim, é verdade que Deus é santo e nós vamos falar a respeito disso. Mas Ele também é misericordioso, Ele também te ama. Quando Ele pensa a respeito de você, Ele não está esperando uma oportunidade para olhar os teus erros. Ele está desejando valorizar teus acertos. Ele está desejando que você se aproxime dEle. Ele está desejando que você conheça o que é um amor que transforma a vida. Ele não é um Deus aterrorizante no sentido de que está o tempo todo só esperando você dar um deslizezinho. Que talvez você pense assim: puxa vida, eu faço tanta coisa errada que nem dá para eu chegar perto de Deus. Porque você ainda está achando que o que você faz é a medida para fazer com que você seja ou não seja salvo. Jesus gostava de ensinar fazendo perguntas, porque muitas vezes é quando a gente para um pouquinho para refletir que a gente consegue ver sentido nas coisas. E eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que ele fez para os discípulos lá em Mateus. Eram homens que caminhavam com ele diariamente, eram homens que conviviam com ele, que comiam com ele, que dormiam com ele, que tinham largado suas coisas para segui-lo. E olha lá o que diz. Jesus, chegando à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem aí é a respeito dele mesmo. Quem os homens dizem que eu sou? Jesus está perguntando. E aí eles responderam o seguinte: alguns dizem que é João Batista, outros Elias,
e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. A Bíblia não deixa claro exatamente o que estava acontecendo no coração desses discípulos, mas eu quero fazer com vocês um exercício aqui a respeito disso, para a gente tentar se colocar no que está acontecendo ali, pensar no dia a dia de hoje, o que isso poderia significar. As pessoas estão andando com ele, estão conversando, e ele fala assim, tá, o que a galera está falando de mim? E aí eles podiam escolher falar, porque assim, não existe ninguém que tem 100% das avaliações positivas. O próprio Jesus tinha gente que metia o pau nele. Porque ele tocava em feridas, apontava o dedo a problemas que as pessoas não queriam tratar. E aí, quando você pergunta assim, o que as pessoas estão falando de mim? Quem vai responder para você essa pergunta vai escolher o tipo de resposta que quer dar. Você vai poder falar coisas boas, ou você vai poder falar sobre coisas que não são tão boas. Talvez você fale um pouco a respeito de ambas, né? Aqui eles responderam assim, olha, estão dizendo que você é o cara. Porque Elias era um cara muito respeitado. Porque um profeta era um cara muito respeitado. Então ele estava falando assim, as pessoas percebem que você não é uma pessoa qualquer. As pessoas percebem que você tem um relacionamento com Deus, que você é alguém especial. É mais ou menos se a gente trouxesse para o dia de hoje, guardado as devidas proporções, pegasse um de vocês que está querendo jogar bola, e alguém falasse assim, depois de assistir você jogando, e aí, quem que as pessoas falam que eu sou? Os caras falam que você é que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Neymar, que nem o Messi. Aí você, tô jogando muito, né? Eu sou o cara. É isso que eles estavam tentando fazer naquela hora. Eles estavam falando para Jesus, você é o cara. E as pessoas estão percebendo que você é o cara. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que embora eles andassem com Jesus, caminhassem com Jesus, comessem com Jesus, estivessem no ambiente que Jesus estava, a verdade é que talvez eles não soubessem exatamente quem é Jesus. Na verdade, nós vamos ver aqui que provavelmente não sabiam. Isso traz uma lição para nós. Talvez você esteja aqui essa noite dentro de uma igreja. Nasceu num lar cristão. Seus pais são cristãos. Você vem à igreja, até lê a Bíblia, sabe quem Deus é e crê nele, conhece Deus, mas será que é suficiente? Existe uma pergunta que é a pergunta mais importante da sua vida. Você pode não saber responder mais nada na sua vida que tem jeito, mas a resposta a essa pergunta não tem como você fugir. Todo mundo, querendo ou não, vai ter que ter uma resposta a essa pergunta. Quando continua a conversa, depois que eles falam isso, continua assim. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta que ele fez para os discípulos que caminhavam com ele lá atrás é absurdamente atual nos dias de hoje. Jesus continua perguntando, pergunta para mim, pergunta para cada um de vocês. As pessoas podem falar que Jesus foi uma lenda, as pessoas podem falar que Jesus é alguém criado pela religião para controlar as massas. As pessoas podem falar que Jesus é um mestre, alguém iluminado, um filósofo, um profeta. As pessoas podem falar que Jesus era um espírito de luz. Mas a pergunta que fica nessa noite é, deixa as pessoas de fora dessa história. Para você, Jesus quer saber quem você diz que Ele é. Qual a resposta para essa pergunta? Antes de chegar nisso, eu quero dar uns passos atrás e agora sim falar sobre algumas coisas a respeito da salvação e depois nós vamos voltar a essa pergunta. Porque a beleza do amor de Deus, a beleza do Deus que nós servimos, é que você pode até ter errado a resposta da pergunta quando você pensou aí. Não importa. Você não vai ser reprovado por isso.
Se, quando nós olharmos aqui para a Bíblia, você entender que Jesus é alguém diferente de quem você pensava antes, no momento que você reconhecer isso, você pode mudar a sua resposta e isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Primeira coisa que nós temos que entender quando nós vamos falar de salvação é uma característica de Deus, que é Deus é santo. O que significa que Deus é santo? A gente olha lá em Abacuque 1,13 e diz assim, ó, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Deus é santo. Quando o homem decidiu seguir o caminho dele, desobedecer a Deus e pecar, ele criou um abismo entre ele e Deus, uma separação entre ele e Deus, e a palavra santo na Bíblia tem a ver com isso, separado. Ele está separado do mal, da maldade, do pecado. O pecado faz com que a gente se separe dele. E aí começa o problema. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus. E aí vem a segunda coisa que nós temos que ter em mente quando nós vamos falar de salvação, que é todos, sem exceção, todos pecaram. A Bíblia diz assim em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, perderam a ligação com Deus. Não tem um só que seja justo, um só que faça o que é bom. Todos pecaram. Um Deus santo, olha o problema, que não pode estar ligado com o pecado, e uma humanidade inteira que pecou, logo separada de Deus. E aí, no meio disso, começam a surgir, como surgiu naquela época, teorias que fazem até sentido sobre quem Jesus era para eles. Surgem pessoas falando coisas sobre a salvação que talvez até você já tenha pensado assim ou pense assim. Por exemplo, tá, entendi o problema, estou separado. Mas se eu fizer coisa boa, se eu for legal, eu vou para o céu? Quem é bonzinho vai para o céu e quem é malzinho vai para o inferno. Já ouviram isso? Se você me disser, Ivan, eu sei que não é assim. Eu já ouvi dizer que não é só porque você é bonzinho que vai para o céu, porque é malzinho que vai para o inferno. Ok, essa é fácil. Mas eu quero falar para você assim, ó, sinceramente, não precisa me responder. Sinceramente, você já sentiu desconfortável de olhar e falar assim, puxa vida, essa pessoa é tão boa. Ela faz tanta coisa para ajudar as pessoas. Ela procura fazer tudo certo, é honesta. E quer dizer que então ela pode ir para o inferno? Mesmo fazendo tudo certinho. Já se sentiu desconfortável com isso? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês, porque durante um tempo eu dei aula aqui no Ministério de Ensino da Igreja, nós chamamos de PDVM, Programa de Desenvolvimento de Vida Ministerial, e essa era uma das dúvidas que os nossos alunos tinham muito. E eu tentei de muitas maneiras falar a respeito disso, teoricamente, olhando textos, e eu sentia que as pessoas não conseguiam ter paz no coração para entender isso. Então, eu decidi buscar uma maneira mais lúdica de fazer isso, e encontrei uma que para mim fez bastante sentido. Eu quero fazer com vocês aqui, para a gente tirar esses mitos sobre salvação, que basta fazer o certo. Eu tenho um pessoal que vai me ajudar, é isso? Preciso de 3 pessoas rápido para me ajudar. Vamos lá, 1, corajoso, mais 2, aí, muito bom. Eu vou fazer com vocês aqui uma demonstração de por que não tem a ver com o que nós estamos fazendo, com desempenho, com fazer o certo ou não fazer o certo. Então vamos lá, vem cá tu. Tu vai ficar aqui, ó, fica virado para cá assim, ainda tem luz. Tu vais representar Deus, tá? Então tu vai ficar com os braços aí na hora, isso, assim, braço aberto que nem Cristo, assim, para representar Deus. Vocês dois vêm para cá. Tu vai representar a pessoa que vai chamar ele. Ó, qual é o teu nome? Lucas. Lucas. Júlia. Júlia. Daniel. O Lucas vai ficar representando Deus.
A Júlia, imagina aqui, ó, foi criada para ficar junto de Deus. E o nosso querido Daniel também foi criado para ficar junto de Deus. Aí estava assim, ó, Deus criou a humanidade para ficar junto com ele. Em perfeita harmonia, trocando ideia. Aliás, Deus fazia isso. Todo dia trocar ideia com Adão lá no Jardim do Éden. E era bom. E eles curtiam, não era um troço chato. Era tri pra caramba, era muito bom. Só que aí, um dia, o homem decidiu fazer o seguinte, ó, eu acho que você não é tão honesto que nem você disse. Porque foi o que a serpente falou. Ó, na verdade vocês não vão morrer se desobedecer a Deus. É que Deus não quer que vocês sejam igual a eles. Foi contar mentira. E aí, a mulher decidiu comer do fruto. E desse momento, o homem vira as costas para Deus. Deus continuou ali. Agora nós vamos imaginar o seguinte, a Júlia, vamos pular no tempo. A Júlia vai representar uma crente como eu, como vocês, tá? O Daniel é a humanidade, o homem. Então imagina que quando ele se virou de costas para Deus, ele começa a caminhar. Aí, enquanto ele está caminhando, ele está fazendo coisas. Imagina que ele está fazendo só coisas boas, tá bom? Se fosse possível, que Daniel estivesse fazendo só coisas boas. Vocês olhando aí, conforme passa o tempo, ele está mais perto ou mais longe de Deus? Mas ele está fazendo coisa boa. Mas ele está indo para longe de Deus. E se ele estivesse fazendo coisa ruim, o que estaria acontecendo com ele? A mesma coisa, porque não importa se ele está fazendo certo ou errado. Não importa se ele está fazendo coisa certa ou errada, como ele virou as costas para Deus. Quanto mais tempo passar, mais longe ele está de Deus. Não tem a ver com o que ele faz. Aí, a Bíblia fala que os anjos queriam ter essa função, que a Júlia vai ter, aqui, que eu e você temos. Que é a de anunciar o Evangelho. Por isso a série fala o que anunciamos. Os anjos, sabia? A Bíblia fala que os anjos queriam poder fazer isso. Mas Deus deu esse privilégio para nós. Nós temos o privilégio de poder anunciar a verdade. E no momento que anuncia a verdade, imagina que a Júlia chama o Daniel, chama ele aí. Aí ela chamou, o que ele fez? Ele virou? Todo mundo acha que ele virou? Alguém acha que é diferente disso? Tem uma resposta diferente? Então eu vou falar para vocês, se vocês olharem no dicionário, o que ele fez foi, ele se converteu. Conversão no dicionário significa mudança de direção. E no momento em que ele se converte, porque a Júlia cumpriu o papel dela de anunciar a verdade, ele agora está de novo virado para Deus. E quanto mais tempo passa, o que acontece com ele? Está mais perto de Deus. Esse processo de se aproximar de Deus, nós chamamos de santificação. Porque quanto mais perto você chega de Deus, mais você reconhece a sua beleza, mais você sente o calor do seu amor, mais as coisas fazem sentido, mais você entende qual é a sua identidade, mais você entende qual é o seu propósito, e por isso você é salvo. Não tem a ver com fazer certo ou errado. Tem a ver se você está indo para longe de Deus ou se você se converteu e está voltando a Deus. Amém? Obrigado. Salva de palmas para eles aí. Não tem a ver com desempenho. Se tem uma verdade que vocês têm que guardar no coração de vocês essa noite, não importa se você está fazendo certo ou errado, importa para que lado você está indo, se em direção a Deus ou se para longe dele. E nós chamamos isso, e o que nos lembra disso, é saber que a salvação é apenas pela graça. Em Efésios, diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente, uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Mas eu quero que você entenda uma coisa importante, dizer que é pela graça, ou seja, não tem nada que eu ou você possamos fazer para ter salvação, não é a mesma coisa que dizer que é de graça. É totalmente diferente.
Amanhã nós vamos comemorar a Páscoa, e a Páscoa é a lembrança de que Cristo veio, morreu, foi crucificado no meu e no seu lugar e ressuscitou. Não foi de graça, o preço pago foi alto. O próprio Deus teve que vir aqui, encarnar e dar a vida dele para pagar a minha conta e a sua conta. E aí, por graça, nós não podemos fazer nada para merecer isso. Por graça somos salvos, mediante a fé. Não é de graça, é totalmente diferente de graça. É pela graça. Para que fique muito claro para vocês que a gente não consegue colocar nada, que não tem participação nenhuma nossa no sentido de conquistar ou ser merecedor da salvação, eu quero que vocês pensem na ilustração aí de uma corda e de um barbante. E assim, imagina que você, ou alguém que você ama profundamente, tivesse que atravessar por um abismo gigantesco. Pensa uma altura enorme. E aí eu falo para você, não tem problema, eu vou te dar uma corda firme o suficiente para que você consiga cruzar com segurança todo o abismo e chegar do outro lado, ok? E aí você fala, show! Então se eu tenho que cruzar, não tem outra forma, e eu tenho uma corda firme o suficiente para me segurar, eu atravesso. Aí eu falo, não, mas tem uma coisinha, esses 100 metros de abismo que tem aí, eu vou te dar 90 metros de corda, 10 metros eu vou te dar um barbantinho sem emenda para dar os 100 metros. Você iria ou deixaria alguém que você ama muito ir? Não? Não, porque o barbante talvez não aguente o teu peso, né? Ou da pessoa que você ama. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar 100 metros, 90 e 10. Eu vou dar 95 metros de corda e 5 de barbante. Você iria? Tá, e se eu desse só 10 centímetros de barbante e o resto de corda? Não importa quanto de barbante fosse, se colocar o barbante para tentar sustentar, por mais que a imensa maioria seja corda, isso vai partir no barbante e você não vai cruzar, ou a pessoa que você ama. Assim é a salvação. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, é um barbantezinho. Não importa se é 1 centímetro, 1 metro, 1000 metros, é barbante, não dá conta. Nós não podemos contribuir com isso, só é seguro porque não tem nossa contribuição, não é nosso mérito. Só é seguro porque não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus. Tá, então como é que ocorre a salvação? Quero ler um texto para vocês. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, está lá em João 3,16, e diz assim, porque Deus amou o mundo tanto, de tal forma, de tal maneira, com tal intensidade, que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. A verdade é que quando eu e você erramos e ficamos separados de Deus, nós contraímos uma dívida que a gente não tinha como pagar. E aí precisava de alguém que pudesse pagar essa dívida. E o próprio Deus nos amou de tal maneira que Ele envia seu Filho para cá. E Ele vive como homem, sente dor, fome, sono, ri, se diverte, se entristece. Só que Ele tem uma diferença. Ele não comete pecado. E quando o homem se separa de Deus, a condenação que o pecado trouxe, a separação de Deus, foi a morte. Então, como Jesus não pecou, ele não merecia morrer. E o que ele faz? Ele se entrega por amor. Jesus não foi morto pelos homens, ele se deixou morrer pelos homens.
Ele tem pleno controle disso. Você lê na Bíblia, não é que os homens foram lá e mataram, ele tinha todo o controle. Ele fala assim: Pai, tudo está feito, tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego, eu me entrego. Eu vou agora, que é o que eu quero. Não é quando os homens querem. Ele tem controle total do que está acontecendo. Ele entrega a vida dele. O justo, que não precisava morrer, porque não tinha pecado, morre para dizer para Deus: a morte que eu, Ivan, merecia, a morte que você merecia pelas coisas erradas que você fez, faz e fará. Ele falou assim: eu amo tanto que eu fico no lugar e pago a conta para que eles possam ter uma eternidade com Deus. Foi isso que Jesus fez. É isso que nós comemoramos na Páscoa. Páscoa não tem a ver com o coelhinho da Páscoa. É bonitinho, é meiguinho, é gostoso o chocolate, mas não é sobre isso. Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus, o Cristo encarnado, que morreu no meu e no seu lugar. É isso que nós comemoramos. Para receber a salvação, você precisa só aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Tá aí, o que significa aceitar Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador na prática? O que isso impacta na minha vida? Como é que é isso na prática? Eu gosto muito de uma história que está baseada em 2 versículos da Bíblia que fala a respeito de uma pérola rara. Mas eu li um livro uma vez de um escritor argentino e ele fez uma ampliação dessa história e eu gostei dela. Eu vou contar para vocês. Era uma pessoa que estava passando em frente de uma loja. Sabe aquelas lojas chique, aquelas que você olha assim, cheira a riqueza, sabe? E ele passou na vitrine e ele viu uma pérola. E aquela pérola era a coisa mais linda que ele já viu na vida. Ele falou assim: eu quero essa pérola. Mas eu não sei se vocês já sentiram isso. Mas era um lugar tão chique, não tinha o preço na vitrine, que ele ficou até com vergonha de entrar lá dentro. Falou: isso não é para mim. Não vou entrar. Isso é caro demais para o meu bolso. E ele foi embora. Só aconteceu o seguinte: aquilo ficou mexendo tanto com ele, que ele não conseguiu dormir à noite. Ele falou: azar, eu vou amanhã lá, vou perguntar o preço, vou saber que eu não posso pagar. E aí eu me livro disso, porque eu não consigo fazer mais nada direito, eu só penso nisso. E aí no outro dia ele foi lá, entrou na loja e a mulher chegou e ele falou assim: escuta, eu queria saber o preço daquela pérola. Aí a mulher falou assim: essa pérola, ela é muito cara, ela é caríssima, mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode pagar por ela. Como assim? Eu não entendi. Não, essa pérola custa tudo o que você tem. Aí, tudo? É, tudo. Ah, não, tudo é muito caro. E ele foi embora. Mas o problema é que, de novo, ele já não conseguia comer direito, ele não dormia direito. E aquilo não saía da cabeça dele, ele queria aquela pérola. E ele fala assim: bom, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar a pérola. Chegou lá na loja e falou: eu quero a pérola. Então, tá bom. Quanto que o senhor tem na carteira? Sei lá, quanto que ele tinha na carteira? Fala aí alguém. R$50. Aí a mulher: tá, R$50. E no banco, quanto você tem? Ah, tenho R$300. R$300 no banco. Tá, tem ações? Tem investimento? Não, não tenho não, senhora. Ouro? Não, não tenho não, senhora. Tem carro? Aí, carro? Mas se eu te der o carro, carro eu tenho. Então, carro. Mas se eu te der o carro, como é que eu vou carregar a minha família? Família? O que é família? Mulher e filhos. Mulher e filhos. Não, mas aí eu vou ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Tá, mas e aí? Eu vou ficar, como é que eu vou fazer? Quem que vai cuidar de mim, da minha casa? Ah, casa. Casa. Não, mas assim eu vou ficar só com a roupa do corpo. Ah, roupa do corpo. Ah, mas assim só tem eu. Você. Tudo. Tudo é tudo. Tudo. Nada de fora. E aí ele falou: tá bom, eu entrego tudo. E aí, naquele momento, a vendedora falou assim: bom, então tudo que você tem, tudo mesmo, agora é de Deus. Você entregou para ter essa joia. Faz sentido para você? Você consegue entender isso? Você está entregando tudo?
quem você é, o que você faz, o que você tem, quem você ama, o que você conquista, tudo, o que você aprende, a sua habilidade, o seu dom, tudo para Deus. Tá, eu entendo. Então tá. Então agora eu vou devolver tudo para você. Mas lembre-se, não é seu, é de Deus. Vai usar com a consciência de que teus dons, teus talentos, teu dinheiro, teu tempo, tudo não é seu, é dele. E aí eu quero voltar à pergunta inicial. A pergunta que Jesus fez para os discípulos naquela época. Sabendo que existe um Deus que é santo, que um homem e cada um de nós decidimos desobedecer e que o pecado nos separou e que o nosso merecimento era a morte, mas que existe um Deus que não está preocupado com o teu desempenho nem com o meu. Existe um Deus que nos ama a tal ponto que decidiu vir aqui, encarnar, viver entre nós, sofrer por cada pecado meu, cada pecado seu. Sentir o peso do julgamento de Deus, para que eu e você não precisássemos. Para que eu e você pudéssemos ser adotados como filhos, para chamá-lo de pai, para sentir o seu amor, a sua proteção, a graça, para voltar a ser restaurados a uma vida de comunhão com Deus. Saber que isso é por graça e não de graça. O preço pago foi altíssimo, mas eu e você não podemos fazer nada para merecer, apenas aceitar. Mas é um Deus que te ama tanto, que respeita a tua decisão. Ele não vai enfiar a goela abaixo. Você tem que decidir que quer. Você tem que decidir aceitá-lo e reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E se você fizer isso, se você entender isso, aí você vai ter uma resposta para dar à pergunta que ele faz para mim e para você nessa noite. E para você, Jesus está perguntando: quem você diz que ele é? É o Deus do teu pai? Da tua mãe? É o Deus do teu amigo? Do teu líder? Do pastor da igreja? Ou para você ele é só uma invenção da religião? Ou ele é um cara muito elevado, um espírito de luz? Essas são as respostas erradas. A única resposta certa, quando nós estamos falando de salvação, é: Jesus é meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu anseio, meus sonhos, os meus medos, aos pés dele, para ter uma vida de comunhão. Independente da minha performance, porque à medida que você se converte e se aproxima dele, não tem como não ser transformado por esse amor. O Espírito Santo garante isso. E você vai se tornando melhor a cada dia. Mas a pergunta persiste: e para você? Quem Jesus é?